Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor G. Pegoraro e a aula de hoje é sobre movimento circular uniforme. Então vamos lembrar e vamos entender como funciona o movimento circular uniforme. Já vimos em aulas passadas como é a ideia desse movimento circular uniforme na nossa aula de aceleração. Então olha só, gente, o movimento circular uniforme, sigla MCU, é um movimento onde o módulo, o número da velocidade, fica constante. Vamos imaginar que eu tenho uma esfera do dragão aqui, em outro instante o módulo da velocidade linear ou tangencial dela vale 1 metro por segundo. Primeira coisa que você tem que entender é que nesse movimento circular uniforme é um movimento acelerado, pois a aceleração é tudo aquilo que muda a velocidade. Gente, a velocidade, o número, o módulo dela pode até permanecer o mesmo nesse exemplo, ou seja, 1 metro por segundo de módulo e 1 metro por segundo de módulo dessa velocidade linear. Mas reparem que a orientação dela muda, ou seja, é um movimento acelerado. É um movimento acelerado e, inclusive, nós já sabemos qual é a aceleração que existe no MCU e até já sabemos como calcular ela. Se tu não sabe isso, olha a nossa aula de aceleração aí na nossa playlist. Bom, a aceleração que existe nele é a chamada aceleração centrípeta. Por que ela é centrípeta? Porque ela tem um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade linear. E a gente até já sabe calcular ela, né, gente? Ó, como é que se calcula esse vetor aceleração centrípeta? Nada mais, nada menos que a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. E no movimento circular uniforme, a gente verifica que o módulo da aceleração centrípeta é constante. Só o módulo, tá? Porque a aceleração centrípeta, a orientação também muda, o vetor inteiro muda. Beleza. Agora, gente, para a gente entrar em movimento circular uniforme, tá? Primeira coisa que é o movimento acelerado. Cai em tudo que é prova de vestibular isso. Agora, uma segunda coisa que a gente tem que entender são esses dois conceitos fundamentais. O conceito de período e o conceito de frequência. Gente, vamos pensar no que é período. Vamos pensar no que é período. Pensar no que é período. Por exemplo, um período na escola de vocês. Não é o tempo que demora para começar e acabar a aula? Pois é, isso é um período. O que é o período de gestação de uma mulher? Não foi desde o tempo que ela engravidou até a dar à luz? Ou seja, período nada mais nada menos que é um tempo para um ciclo. Se é um tempo, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade oficial é segundos. Beleza. Agora vamos pensar. A grandeza chamada frequência, né? Frequência é um ditongo crescente, então tem acento. Bom, frequência, vamos pensar de um jeito mais fácil. O que é mais frequente? O Campeonato Brasileiro ou a Copa do Mundo de Futebol? Acredito eu que por mais que tu não goste de futebol, tu sabe que o Campeonato Brasileiro é mais frequente que a Copa do Mundo. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro todo ano ocorre. E a Copa do Mundo de futebol, ela ocorre de 4 em 4 anos, ou seja, uma frequência menor. Então, vocês já sabem o que é frequência. A única coisa que a gente vai fazer é formalizar isso, ó. Que frequência, nada mais, nada menos que é o quê? É o número de ciclos, né? O número de ciclos dividido pelo tempo. Número de ciclos dividido por tempo, né? Então, gurizada, o que a gente pode pensar? Se eu for ver as unidades, essa unidade de frequência deveria ser 1 sobre segundo. Deveria ser 1 sobre segundo. Mas em homenagem a um físico muito famoso, 1 sobre segundo é a mesma coisa que Hertz. É a mesma coisa que Hertz. Ou seja, o símbolo Hz é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Só para vocês se organizarem. Beleza, gente? Então esses são os conceitos fundamentais que a gente tem que ter de movimento circular uniforme. Mas
Não para por aí. Tem uma coisa que vocês têm que cuidar, que é essa conversão de RPM, que significa rotações por minuto, para Hertz. Eu trouxe um exemplo só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó. Vamos supor que eu tenho um corpo que está em MCU, está a 120 RPM, ou seja, 120 rotações por minuto. Eu quero saber qual é o período e a frequência desse movimento. Eu quero chegar numa conclusão bem legal para vocês. Então, olha só. Como isso é verdade, o período, gente, nada mais nada menos que é um número, é o tempo que ele demora para dar uma volta. Então, caso eu quisesse chegar no período, o período, vocês concordam comigo, que seria o quê, né? Ó, vamos pensar. Vamos começar pela frequência, que eu acho que é mais fácil de entender, porque já tem a fórmula, né? Ó, vamos pensar na frequência em Hertz. A frequência em Hertz seria número de ciclos por tempo. Quantos ciclos? 120 rotações. Dividido por minuto. Olha o detalhe. Um minuto, se eu quiser colocar em Hertz, que é 1 sobre segundo, são 60 segundos. Logo, a frequência desse movimento é igual a 2 Hertz. Ou seja, 2 ciclos a cada segundo. Então, achei a frequência em Hertz como foi solicitado desses 120 RPM, tá? Agora, gente, vamos pensar. A gente sabe o seguinte, a gente sabe, por exemplo, que se o período é o tempo para dar uma volta, eu posso simplesmente pegar e dizer que vai ser o quê? Vai ser, ó, reparem que legal, vai ser o tempo dividido pelo número de ciclos, né? Porque eu quero saber o tempo para dar uma volta. Reparem que olha só que legal o que vai acontecer aqui, gente. O período vai ser igual ao tempo, já vou tocar em 60 segundos, dividido por o ciclo, que é 120. Reparem que esse período deu igual a 1/2 de segundos. E aí, gurizada, nós chegamos numa relação muito importante. Uma relação que eu demonstrei para ti. Olha qual foi a relação que eu demonstrei para ti. O período e a frequência são grandezas inversas, ou seja, sempre que tu tem o período, tu inverte a fração e tu tem a frequência. Inclusive, vamos escrever isso aqui. Tem o período e tu quer chegar na frequência, é só tu pegar, inverter a tua fração que tu irás chegar na frequência ou no período e vice-versa. Moral da história, gurizada. Se você tem um, você tem o outro. É só inverter a fração. Tudo bem, gente? Beleza? Vou dar uma limpadinha no quadro para dar continuidade. Mas voltamos agora. Então, gente, vamos entender as duas velocidades no movimento circular uniforme que a gente tem que saber, tá? Existem duas. A velocidade linear ou tangencial, que para ficar mais fácil, eu acho legal vocês se ligarem na unidade. É aquela dividida em metros por segundo, né? E a velocidade angular, que é em radianos por segundo. Então vamos uma de cada vez. A velocidade linear ou velocidade tangencial é aquela velocidade que a gente diz que é o quê? É a rapidez para o corpo percorrer circunferência. Então vamos imaginar que aqui nós temos uma pokebola. Ih, pokebola, falhou aqui o meu laranja da pokebola. A gente tem uma pokebola aqui, certo? A gente tem uma pokebola aqui. E essa pokebola vai dar uma volta. Tu repara que essa volta que ela vai dar, imagina que eu pego esse círculo e eu corto ele. Tu concorda que esse círculo, se eu abrisse ele, essa pokebola ia ter que andar essa distância, né? E essa distância desse círculo aberto concorda que é a circunferência dele, que é calculada por 2π vezes r, né? Aí, gurizada, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pensar o seguinte: se essa velocidade linear ou tangencial em módulo é constante, eu posso calcular ela da seguinte maneira, ó. Reparem, ó, que velocidade é nada mais, nada menos que distância dividido por tempo, de uma maneira simplificada, né, gente? É distância dividido por tempo. Só que essa distância que ele vai ter que percorrer, essa distância, vai ser o 2π vezes r. E se ele deu uma volta completa, tu concorda que o tempo que ele leva é o período? Beleza. E aí, gente, o que a gente sabe?
A gente sabe também que período e frequência são inversos, né? A gente acabou de ver. E aí eu posso ter uma outra maneira para calcular, dizendo que a velocidade linear ou tangencial é 2πr vezes f, porque como um é o inverso do outro, eu posso dizer isso. Beleza? Tá, essa é a velocidade linear. E também a gente tem a velocidade angular, que a velocidade angular é a rapidez para percorrer ângulo. Pois é. Só que aí, gente, vamos pensar. Se eu fosse ver a velocidade angular, essa fórmula em preto, que eu vou mostrar para vocês, ela não é muito utilizada, que é o quanto de ângulo que eu percorro durante um certo intervalo de tempo. Até vou colocar aqui, mas ela não é muito utilizada, tá? A equação que vocês vão utilizar para calcular a velocidade angular, que é a rapidez para o corpo percorrer ângulo, vai ser essa, tá? Vamos pensar. Se a gente vier na velocidade linear, onde a distância que ele anda é 2πr, vamos pensar em termos de ângulo. Vamos pensar em termos de ângulo. 2πr é uma volta inteira. Tu concorda que isso em ângulo dá 360 graus? Pois é. Então, uma volta, gente, uma volta é, sim, 360 graus. Mas tem um detalhe. Na trigonometria, no Sistema Internacional de Medidas, ângulo não é medido em graus no SI, ângulos é medido em radianos. Então, tu tem que lembrar que uma volta em radianos é 2π radianos. Pois é, e agora foi feito o carnaval, que agora a gente consegue descobrir uma equação para calcular a velocidade angular, né? Então reparem, ó, como eu disse, essa aqui não é muito importante, então inclusive vou apagar ela para a gente conseguir ver. Tu vê que aqui eu apago tudo na mão, né? Então olha só, vamos pensar. Essa velocidade angular vai ser o quanto de ângulo que ele percorre por tempo. Em termos de distância, ele anda 2πr, mas em termos de ângulo é 2π radianos. 2π radianos. E tu concorda que o tempo que ele leva é o período, que é o tesão? Então, ó, 2π dividido pelo tempo, que é o período, né, do movimento. Essa é uma maneira para eu calcular a velocidade angular e já vai me dar em radianos por segundo. Usando o mesmo argumento que período e frequência são grandezas inversas, né, gente? Eu posso dizer que a velocidade angular é 2π vezes f. Pois é. E aí a gente sabe uma maneira para calcular as duas velocidades. Para não dar confusão na hora da prova, te dou duas dicas. Primeira dica. Pensa que quando ele falar de velocidade linear ou tangencial, ele vai pedir alguma coisa em quilômetros por hora, metros por segundo, tá? Se ele perguntar a velocidade angular, vai ser alguma coisa em ângulo por tempo, e aí tu resolve isso facilmente, tá? E a segunda dica é que a velocidade linear aparece o raio. Reparem aqui, ó, inclusive a gente pode fazer um vínculo das duas. Quer ver uma coisa, ó? Eu vou até pegar aqui em preto, vou colocar aqui em preto a relação que eu tenho das duas, né? Olhem só que loucura. Olhem só que loucura. V, velocidade linear, é igual a 2πr dividido pelo período. Concordam comigo? Né? Só que agora, gente, olhem com bastante calma isso que eu vou mostrar para vocês. Olhem com bastante calma o que eu vou mostrar para vocês. Repara que a única coisa que difere de uma para outra é o raio. Então olha só, eu vou trocar as cores. 2π dividido pelo período. 2π dividido pelo período. Tá, mas só um pouquinho. O que é 2π dividido pelo período? Tu concordas que 2π dividido pelo período é a velocidade angular? Pois é, então eu posso relacionar as duas, ó. Eu posso dizer que a velocidade linear ou tangencial pode ser calculada como sendo ômega vezes r. Ômega vezes r. E aí eu vinculo as duas. Tranquilo, gente?
MCU é um assunto bem importante para o vestibular de vocês. Deixa eu sair da frente aqui para vocês olharem, né? Ah, e vou ser bem sincero. Como teve espaço, eu vou preencher aqui para vocês terem um print bonitinho aqui, ó. Lembra que a aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido por r, né? E aí, basicamente, esse quadro que eu estou mostrando aqui para vocês estão, né, todas as equações que tu irás utilizar no MCU. Então tira um printzinho aí para vocês. Tranquilo, gurizada? De boas? Mas chegamos no final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha o nosso canal e ativa no sininho para receber notificação para quando tiver vídeos novos. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.